Glória a Deus. Pela palavra de Deus, irmãos, pela experiência, nós vimos então que o homem tem três partes. O homem é espírito, alma e corpo. Vamos dizer isso juntos? Diga, eu creio. E a palavra de Deus diz que eu sou um ser triuno. Diga, espírito, alma e corpo. Diga ao seu vizinho, fala, irmão, você tem três partes. Diga para ele, espírito, alma e corpo. Agora, nós vimos que essas três partes, elas são aspectos de um ser completo, que somos nós. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Sendo Deus triuno, Ele nos criou também triuno. Deus é três, mas é um. Nós também temos essas três partes, mas somos um único ser, o homem, imagem de Deus. Cada parte tem a sua função. O espírito é aquela parte que tem a função de ter comunhão com Deus. É a parte do nosso ser que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. Esse é o espírito. A nossa alma é a parte que tem contato conosco mesmo. É a sede da nossa personalidade. É o lugar onde nós guardamos nossas lembranças, nossas memórias. É o lugar onde nós pensamos, temos vontades, desejos. É a nossa alma. É o lugar onde temos consciência de nós mesmos. E a terceira parte é o nosso corpo, que é a parte material, onde estão os sentidos físicos. A função básica do nosso corpo é ter contato com o mundo material. Digo, meu espírito tem a função de ter contato com Deus, com o mundo espiritual. Diga, minha alma tem a função de ter contato com o mundo das emoções e do pensamento. Digo, meu corpo tem a função de ter contato com o mundo material. São essas três partes do nosso ser. Vamos ver agora as funções de cada uma delas. O primeiro que eu quero ver com os irmãos são as funções do nosso espírito. Vamos dizer, é a parte mais importante do nosso ser. O espírito humano tem três funções básicas: intuição, consciência e comunhão. Vamos dizer isso? Digo, o espírito humano tem três funções: intuição, consciência e comunhão. Quais são as três? A palavra de Deus nos fala a respeito de cada uma delas. Eu quero ver com você. Primeira delas, intuição. Pega a sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, verso 20. Faço questão que você leia. 1 João, capítulo 1, verso 20. Diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Todos vós tendes conhecimento. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Que coisa? Olha o que está dizendo. Não há necessidade de que alguém vos ensine. Ninguém precisa aprender nada mais, irmãos. Todo mundo está sabendo. Aqui está dizendo, não há necessidade de que ninguém vos ensine, mas a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Isso quer dizer que a unção ensina a respeito de como ter casamento? Sim ou não? Ensina ou não? Então, alguém pode se desculpar dizendo que vive mal no casamento porque não tem um curso na igreja dele? Pode ou não? Não, aqui está dizendo que a unção ensina. A unção ensina. A unção ensina como é que você pode prosperar, sim ou não? Ensina ou não, irmãos? Ou Deus não quer isso para você? Se você não prospera, a culpa é de quem? Só pode ser sua mesmo, porque a unção ensina. Aqui está dizendo que a unção ensina. A unção ensina como é que você pode levar a sua igreja a crescer, sim ou não? Ensina como é que você pode ter um líder de célula. A unção ensina tudo para você. E aqui está dizendo, não precisa de ninguém ensinar. Espera aí, pastor, não temos que entender isso melhor. O que eu estou fazendo então aqui? Então eu não preciso de ensinar nada para os irmãos? Os irmãos já sabem tudo. Na verdade, vou ser bem honesto com você. Em última análise, eu não ensino. Em última análise, eu só esclareço o que você já sabe. Nem desperta. Na verdade, você só testifica. Eu só testifico com você que o que você sabe é verdade. Mas a experiência de todo crente, depois de ouvir alguma instrução, é o seguinte: eu já sabia que era por aí.
Eu já sabia. É verdade ou não, irmãos? Todo mundo que tem o Espírito de Deus, que unção que é essa aqui? Essa unção aqui é o Espírito de Deus que reside em nós. A unção que ensina nada mais é do que o Espírito Santo que habita onde agora? No nosso espírito. Essa unção nos ensina. Então, na verdade, você já sabe tudo que você precisa saber. Todo mundo já sabe tudo que precisa saber. Ninguém é desculpável nesse ponto, porque o Espírito ensina. Mas nós, pastores, mestres, o que a gente faz? A gente procura esclarecer, te dar clareza do que você já sabe. A gente procura contar para você experiência e mostrar na Bíblia para você sentir segurança e dizer, é isso, eu sabia que era assim, eu tinha certeza que era assim. Mas na verdade, o Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. Agora, como é que o Espírito faz isso? O Espírito faz através da nossa intuição. O que é a intuição? Intuição é a capacidade do espírito humano de conhecer ou saber algo sem a participação da mente ou de qualquer coisa exterior. O espírito humano tem a capacidade de saber algo ou de conhecer algo sem a participação da mente ou de qualquer influência exterior. É o conhecimento que chega a nós sem depender da nossa mente, da nossa vontade ou das nossas emoções. Dizemos que esse conhecimento chega intuitivamente. Essa palavra intuição, algumas pessoas não gostam, aqueles que são mais ligados à teologia tradicional às vezes não gostam, porque pensam que intuição está ligada com premonição, né, com saber o futuro, adivinhação. Mas não é nada disso. Basta olhar no dicionário. Intuição, ela vem sobre todos nós. Mesmo aquele que não tem o Espírito de Deus, não nasceu de novo, ele tem um Espírito e ele tem uma intuição. Ele sabe coisas. Ele sabe coisas. É incrível. Quantas vezes eu tenho sentado com maridos que estavam traindo a esposa para aconselhar. E no final eles perguntam, pastor, eu devo contar para ela? Eu falo, você que sabe, ela já sabe. Ela não tem certeza, mas ela sabe. Pastor, não sabe, tem certeza, sabe. Nem que foi num sonho, nem que foi um pensamento que veio e ela repreendeu, nem que foi uma sensação, ela sabe. O dia que você falar para ela, vai dizer, eu já sabia. E a experiência mostra que é fato. Elas sabem. É intuição. Não significa que essa intuição é o que estou me referindo aqui do Espírito. Mas é o mesmo princípio. É um saber que não depende do conhecimento mental. Vivemos uma época onde não valorizamos isso. Essas coisas não têm valor. Mas por que alguns não fluem mais em Deus? Porque querem ter certeza na mente das coisas. Mas todas as direções de Deus, todos os dons do Espírito, eles fluem através da intuição. Eles não fluem através de um conhecimento mental. Você tem uma percepção de que tem algo errado com o Wendel, mas você não sabe o que, você não sabe como, tem até constrangimento de falar. Mas você sabe. Como é que você sabe? Não sei como é que eu sei, mas eu sei que sei. Isso é intuição. Eu sei que é assim. Entende? Isso é intuição do Espírito. A Bíblia nos mostra muitas situações em que isso acontece, eu não vou ler com você todas elas, não é? Mas a Bíblia fala lá em Marcos capítulo 2, verso 8, que Jesus sabia o que as pessoas estavam arrazoando no coração delas. Abre lá, vamos ler esse versículo, acho que ele é importante. Marcos 2, verso 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes. Jesus percebeu, ele sabia no seu espírito. Como é que o Senhor percebeu no seu espírito? Através da intuição. Alguém fala, mas Jesus é diferente, Jesus não serve de base para nós, ele é um outro padrão. Pois a Bíblia fala que é o contrário, Jesus é que serve de base para você. A Bíblia fala que ele é que tem as pegadas, você tem que andar em cima delas. Se Jesus percebeu coisas no espírito, nós também podemos e devemos perceber coisas no espírito. É ou não é, meus irmãos? Todo mundo aqui tem experiência de poder dizer isso. Que tinha aquela situação que você já sabia que era daquele jeito. Você já sabia. Você sabia até o que ia acontecer. Você sabia o que estava por vir. Como é que você sabia isso? Porque o Espírito falou com você na sua intuição. É muito suave,
Muitos não dão crédito a isso. Muitos não dão valor a isso. Porque normalmente essa intuição se manifesta através da restrição, e do constrangimento. O que é restrição e constrangimento? Como que isso acontece na nossa vida? O Espírito Santo, às vezes, te restringe de fazer algo ou te constrange a fazer algo. A restrição é como se fosse um impedimento. O constrangimento é um impulso para fazer algo. Então, algumas vezes vai acontecer de você estar em situações e você sentir um constrangimento, uma restrição de Deus no seu espírito. É uma sensação interior de desconforto que te impede e te opõe a fazer algo. Se você desse ouvido a isso, você deve ter avaliado a sua vida já. Tem muita coisa que você se deu mal e você sabia que não devia ter feito. Você sabia. Eu tenho avaliado isso na minha vida. Quantas coisas que eu errei, sabendo desde o começo que não era o caminho, não era a melhor decisão. Mas não havia nada lógico para me impedir. E eu fiz baseado só no bom senso e não tive o resultado que eu esperava. Mas havia no meu coração uma restrição, uma sensação: não faça. Deus quer conduzir você nas mínimas coisas. Nós é que temos esse negócio de coisas grandes e coisas pequenas. Para Deus, tudo que diz respeito a você é importante. Sabia disso? Eu oro a respeito de tudo. De tudo. Porque eu não tenho tempo para certas coisas. Eu tenho que depender de Deus para tudo. Por exemplo, essa semana eu precisava de comprar uma calça e eu fui comprar um pano para fazer essa calça. Mas eu não tenho tempo para ficar olhando preço. Não tenho tempo para ver onde está mais barato, se estão abusando de mim, se estão me explorando. Eu só posso orar. Eu falo: Senhor, eu preciso da calça, eu vou sair para comprar a calça, e o Senhor vai dirigir os meus passos. Sabe o que pode acontecer? Eventualmente, você está andando na rua e de repente vem um impulso, isso aí já é o constrangimento, para você entrar numa loja. Nem era o seu plano, mas você passou, olhou e falou: vou entrar aqui. Deus pode fazer isso. E pode fazer como fez comigo esses dias. Uma restrição por dentro. Eu cheguei, olhei, gostei, mas achei o negócio, parecia estranho a coisa. Havia algo de errado. Não tinha o pano para vender, tinha só um mostruário, tinha que pedir não sei aonde. Eu não sei porque senti um impedimento dentro de mim. Mas sabe o que eu fiz? Não tinha tempo. Falei: vou comprar assim mesmo. Até hoje estou esperando. Não devia ter feito. Havia restrição. Não posso nem reclamar. Não posso nem falar: Deus, o Senhor não me mostrou. Por que o Senhor quer me tratar em quê? Onde é que está a brecha? Será que eu não estou sendo dizimista? Não posso reclamar. Deus falou, eu é que não ouvi. Deus falou. O Senhor me disse. Mas eu, na pressa, não valorizei, não liguei. O Senhor fala: se você não liga para esse valor desse dinheiro, também não vou ligar. Se você quer jogar fora, então joga. Mas o Senhor fala. Amém, meus irmãos? O Senhor nos dirige. O Senhor quer nos dirigir através disso. Tem um irmão precioso, que eu respeito muito, porque ele é alguém que realmente consegue perceber e seguir a intuição do Espírito. Ele me contou um tempo atrás que ele estava de carro, andando no centro da cidade, e ele sempre carrega Bíblias no porta-mala. E ele estava andando, e ele passou na frente de uma loja, e ele sentiu um impulso, um desejo, um constrangimento do Espírito na sua intuição, de parar e dar uma Bíblia de presente para aqueles lojistas que estavam ali na porta daquela loja, estavam lá parados. Isso era já no final da tarde. E ele parou, chegou para eles e falou: olha, vocês não me conhecem, mas eu senti um desejo de dar um presente para vocês. Aí eles brincaram, e ele contando, né? Ele falou: qual que é o presente? Ele falou: eu senti um desejo de parar aqui e dar uma Bíblia para cada um. E ele conta que eles pararam, se olharam e disseram: mas como? Como que você sabe? Ele falou: sei do quê? Não, porque nós estamos aqui agora discutindo a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Se é de fato de Deus ou não. Se Deus realmente fala, se isso é de Deus. E você parou e veio nos dar uma Bíblia. Quem que te falou? Ele falou: não, ninguém falou. Nem tinha como saber, eu estava de carro.
E aí eles chamaram o gerente, eles fecharam a porta para ouvir o irmão testemunhando só porque ele seguiu o impulso de parar para dar uma Bíblia. Pregou, e ele contando que todos eles entregaram a vida para Jesus. Por que entregaram? Porque viram um sinal. Mas um sinal que só aconteceu porque alguém teve coragem de seguir o impulso do Espírito. Amém, meus irmãos? Isso significa que todo impulso que vier é do Espírito, é de Deus? Existem impulsos que também vêm da alma. Você vai ter que aprender a separar as coisas da alma das coisas do Espírito. Mas você tem que dar valor aos impulsos quando ele vem. Isso é algo que acontece. Esse tempo atrás, estava conversando com um irmão, foi uma coisa interessante isso. Estava conversando com ele em pé, na rua, do lado do meu carro. E eu falei para ele, irmão, vamos chegar para cá, parece que está ruim aqui esse lugar. Foi incrível, foi só nós sairmos do lugar, alguém jogou uma bucha de um negócio bem em cima de onde eu estava. Alguém fala, mas peraí, Deus está preocupado, você vai ganhar buchada na rua? Eu penso que tá, eu tenho valor para Deus, se você não tem, não posso fazer nada, eu tenho. Eu senti um impulso, obedeci um impulso, e vi logo de imediato por quê. Algumas vezes você não vai saber o porquê, Deus não precisa te contar tudo mesmo, você não vai saber a razão de certas situações, mas siga a si mesmo. Não espere também ter aquela segurança completa para seguir o impulso do Espírito. Entende? Também não tente forçar para ter. Apenas tenha um espírito sereno dentro de você, tranquilo. Pessoas que estão angustiadas, ansiosas. Por que a Bíblia fala tanto contra a ansiedade? Porque o ansioso não ouve a Deus. O ansioso, a alma dele cresce tanto que o espírito fica abafado. Ele não pode ouvir a Deus mais. Aí Deus não pode dirigi-lo. Por isso Deus está em luta constante contra a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes inimigos de Deus no Novo Testamento. Ansiedade e angústia é terrível. Terrível. Porque abafa, impede o espírito de fluir, tira a tranquilidade. Sabe, quando as águas estão tranquilas, qualquer pedrinha que cai lá dentro faz as ondas. Você percebe na hora. Mas quando está tudo tumultuado, Deus joga a pedrinha, mas você não ouve. Você não percebe. Amém, meus irmãos? Siga o impulso. Às vezes vai acontecer, eu sei que você pode ter dons às vezes. O Espírito pode dar dom para você. Você pode fluir nesse dom. Você não precisa de fluir nesse dom de uma maneira que coloca a situação muito, muito pesada e grave para você. Você percebeu algo no seu coração em relação ao irmão? O importante é edificar o irmão, não é mostrar o tanto que você ouve de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas tem irmão que gosta muito de chamar a atenção e gosta muito daquela coisa, como é que eu vou dizer, teatral, não é verdade? Deus fala de maneira suave com você, você pode ser suave também na sua apresentação. Você que escolhe. Nada de errado. Você percebeu algo em relação ao Wendel? Você pode chegar e dizer para ele, pode começar, né, naquela postura. Chega, irmão. Pastor fala, o que é? Oh, rebacanta la cheia. Eu sinto no meu espírito, assim diz o Senhor. Veja, ficou um negócio grave agora. Entende? Porque as pessoas ficam com a ideia de que quem entrega uma profecia é Deus falando. Só que não é. É o homem falando. Não é? Mas ela pensa que é Deus usando a boca dele. Mas é um engano. A intuição é a mesma. É mais fácil chegar para ele e falar, ô irmão Wendel, tão querido, tão amado, eu estou sentindo no meu coração de falar algo para você. Se não for de Deus, tudo bem, você não precisa de ouvir, mas olha, assim, assim, assim. Alguém fala, é a mesma coisa? Ou talvez não vai ter aquele impacto assim, estético, teatral. Mas se for de Deus, vai atingir ele do mesmo jeito. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode escolher como você quer fazer. Mas o importante é você ser o instrumento de Deus na vida daquele irmão. Eu confesso para os irmãos, isso não é falta de fé em Deus, não. É falta de fé em mim mesmo. Eu não confio muito em mim. E sei que a gente pode se equivocar muito e machucar pessoas. Mas eu sou extremamente cauteloso com essas coisas. E tudo que eu vou falar para alguém, eu falo da maneira mais simples possível. Mais amigável e amorosa possível. Entende? Porque se for de Deus, vai ter um testificar nele. Amém? Entende isso? Várias vezes já tem acontecido comigo. Se eu falo várias, é assim, não dá nem para contar quantas vezes eu tenho percebido isso acontecendo. E eu sou muito sensível a isso, porque o Espírito dá a direção. Você dirige reuniões,
Como é que você quer dirigir um culto sem o seu espírito ter essa percepção da restrição, do impulso, da direção? Você fala, como é que você quer falar sem que o seu espírito perceba isso? Então, siga, porque se você se equivocar, da segunda maneira que eu falei aqui, não vai atrapalhar ninguém, não vai machucar ninguém, não vai ferir ninguém. É ou não é, meus irmãos? Não vai. Agora, quem fala daquela maneira dramática, tem muita gente que está machucado por causa disso. Pastor, e se eu não ouvir? Bom, o Espírito Santo não fala na sua intuição só para você falar para outros. Às vezes ele fala para você mesmo. Ele está dizendo para você. Ele tá no seu espírito te dando a entender. Mas você tem ignorado. Você não tem seguido a palavra que o Senhor tem colocado aí no seu espírito. Muito cuidado com isso. Porque Deus é o contrário da sua mãe. Como é que era a sua mãe quando você era criança? Júlio, vai tomar banho. Primeira vez. Júlio, vai tomar banho. E o moleque não vai. A terceira vez, como é que ela falava? Júlio, eu já falei. Aí que o Júlio ia começar a mexer para ir em direção do banheiro. É ou não é, meus irmãos? Mas o Espírito Santo é o contrário. A primeira vez que Deus fala é a mais forte. A segunda vez é mais suave. A terceira vez é mais suave ainda. Até que chega no ponto que você não ouve mais. Você não ouve mais. Porque o Espírito Santo é gentil e suave. Gentil e suave. Ele não responde perguntas que você não fez. Ele não fala o que você não quer ouvir. Entende o que eu estou dizendo? E ele também não vai insistir em algo que você não quer fazer. Ele vai te falar, mas ele vai parar a uma certa altura. Porque ele vai perceber a sua resposta. Porque as coisas de Deus sempre são assim. Com educação. É um gentleman. Amém, meus irmãos? Estão acompanhando o que eu estou dizendo? A segunda função do Espírito é a função de consciência. O que é a consciência? Consciência é a capacidade de discernir entre o certo e o errado sem a participação da mente. Se a mente é que decidiu o que é certo e o que é errado, já não é consciência mais. Para ser consciência, tem que ser assim. Podemos ver isso lá em Romanos 9, verso 1, e Atos 17, verso 6, 16. Paulo dizendo que a consciência dele, o espírito dele recusou, rejeitou. Por quê? Testificar, confirmar, recusar, acusar, são manifestações da consciência. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 3, a palavra do Senhor diz que Paulo julgou um irmão, mesmo estando ausente. Ele fala, estando presente em espírito, eu julguei. Isso significa julgamento da consciência. Olha, irmãos, é muito comum a consciência reprovar coisas que a mente aprova. A consciência diz não e você rejeita. Agora, aquilo que você sente depois que você fez algo de errado, não é consciência. A consciência é antes. O que você sente depois é culpa. Entendeu o que eu estou dizendo? Consciência é sempre antes. Agora, nós podemos estar entre aqueles que simplesmente andam pelo princípio do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus criou o homem, colocou o homem no Éden. E lá havia duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que tem esse nome, conhecimento do bem e do mal? Porque se o homem tivesse comido da árvore da vida, que nós comemos hoje, porque a vida é o Senhor Jesus, portanto você tem mais do que Adão teve, porque você tem a vida de Deus dentro de você. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele iria depender da vida de Deus para saber o certo e o errado, o bem e o mal. Ele não ia saber por si mesmo. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele agora sabe por si mesmo o que é o certo e o errado. Não precisa depender de Deus mais. Não precisa depender de Deus mais. Por isso, nós podemos viver baseado em um desses dois princípios. Ou você anda pela vida, ou anda pelo conhecimento. Andar pelo conhecimento significa ser guiado por padrões morais, por códigos de conduta, de certo e de errado. Significa fazer ponderações. Significa você ficar analisando. Quando você faz ponderações, está usando a sua mente, não está usando o seu espírito. A consciência não pondera, ela simplesmente decide. Ela aprova ou reprova algo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o Júlio está lá, né? Ele não quer fazer a corte, ele está namorando com a garota. Aí,
dá um namoro, dá um momento, ele dá um garra nela. Aí a moça fala, não, melhor nós pararmos. Ele também sentiu que é melhor parar com isso. Mas aí a mente começa a falar, mas o que tem de errado? Não fiz nada de errado. Só um beijinho, não arranquei pedaço, não machucou, não tem nada de errado, não está escandalizando, todo mundo beija, ninguém está achando errado isso aqui, não estou ofendendo ninguém. Ah não, acho que podemos fazer. Veja, a decisão dele foi pela consciência ou foi pela árvore do conhecimento do bem e do mal? Foi baseado na ponderação só. Se ele segue o espírito, ele segue só a sensação. No fundo, ele teve uma sensação que estava fazendo algo impróprio. O que você segue? Ao tomar decisões, vem uma sensação de que é algo impróprio, o que você faz? Para ou continua? Para ou continua? Aqueles que andam pelo espírito, eles seguem a consciência. Eles param, simplesmente. Eles não vão adiante. Não ande baseado em código de conduta. A maioria das pessoas ficam dependendo da gente tomar decisões. É ou não é, meus irmãos? Eu não gosto de dar respostas prontas para quem vem aconselhar comigo. Eu não gosto muito de dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado. Porque se eu digo para ela o que é certo e o que é errado, estou tirando dela a oportunidade de perceber o próprio Espírito dizendo para ela o que é certo e o que é errado. E ela começa a andar baseado só no que eu acho, não no que ela realmente percebeu. Por isso, todas as vezes que alguém vem conversar comigo, ele pergunta, pastor, o que você acha disso? Eu devolvo a pergunta sempre, eu falo, e você? O que você acha? Entende? Eu nunca me esqueço de um irmão que veio conversar comigo um dia e perguntar, pastor, eu posso ir no Paraguai? Eu falei, claro, ir no Paraguai não é pecado. Eu já sabia o que ele queria dizer. Não, irmão, não entendeu. Eu queria trazer algumas coisas de lá para vender aqui. Eu falei, o que você acha? Ele falou, eu não sei. Vamos orar então. Baixa a cabeça. Senhor Jesus, fulano quer saber se pode ou não trazer coisa do Paraguai. Mostra para ele agora, eu te peço em nome de Jesus. Sim, rápido assim. E aí, irmão, Deus falou com você agora? Não, pastor, ainda não. Deus não falou nada ainda. Deus não falou nada. Você está em dúvida? Então não faça. Porque Romanos 14 diz o quê? Tudo que não vem de plena certeza de fé é pecado. Na dúvida, literalmente, não faça. Não ultrapasse. Não é de Deus. É claro que ele sabia porque não era para ir. Sabia ou não sabia, irmãos? Se ele tivesse certeza que era para ir, ele vinha conversar comigo? Não. Ele veio porque ele já sabia. O que ele queria na verdade? Um cúmplice. Ele queria no final falar para Deus assim, Senhor, eu fui, o pastor deixou eu ir. O pastor falou que eu podia ir. Mas eu não caio nessa mais não, irmão. Não, eu não. Agora quando alguém vem, eu falo, não, quem sou eu para decidir o que é certo e o que é errado, querido? Tem alguém dentro de você que fala o que é certo e o que é errado. Até porque certo e errado, às vezes, podem variar. Tem situação que certas coisas são aceitáveis e outras não. É verdade ou não? Tem certas situações que alguém sente acusado, não tem nada de errado. Paulo fala que tinha uns irmãozinhos que tinham consciência pesada porque não podia comer carne. Fala ou não fala? Comer carne tem algo de errado, irmãos? Deus que me livre. Mas o irmãozinho que acha que tem algo de errado, ele pode comer? Não. Por que ele não comia carne? Os irmãos sabem, naquela época, toda a carne que vendia no açougue era trazida dos templos, porque era de sacrifício aos deuses. Se você vivesse naquela época e soubesse que todo o frango do açougue era galinha de despacho, você ia comer frango? Ia ou não ia? Ia nada. Tudo é fraco na fé, Paulo fala. Porque o fraco não come frango de despacho. É Paulo que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Mas os irmãos não comiam mesmo. E Paulo fala, então, se a consciência pesa, não faça. Se fizer, é pecado. Se fizer, é pecado. Mas e o irmãozinho que sente paz de fazer o que é errado, irmãos? Não nasceu de novo. Se ele sente paz em adulterar, ainda fala para o outro, o que é isso? Estão fazendo amor. Deus é amor. Nasceu de novo? Infelizmente, ainda é filho das trevas. Feche seus olhos por um instante. Espírito de Deus, habilita-nos a ouvir a tua voz. Dá-nos um espírito sensível. Ensina-nos, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.